Nos últimos dias, uma sequência de imagens chamou a atenção da comunidade astronômica. O objeto interestelar 3I Atlas, um visitante vindo das profundezas do espaço, não está viajando sozinho. Relatos indicam que 9 corpos misteriosos estão se movendo ao seu redor, mantendo distâncias exatas, velocidades idênticas e um padrão que ninguém consegue explicar. Seriam fragmentos naturais? Ou estamos diante do primeiro grupo de artefatos interestelares já detectado pela humanidade? Prepare-se, porque o que você vai ver agora pode mudar tudo o que entendemos sobre o cosmos. Os astrônomos já se acostumaram a ver cometas e asteroides cruzando o céu. Mas às vezes algo surge vindo de tão longe que não pertence a nenhum lugar que conhecemos. Foi assim com Oumuamua, em 2017, um corpo que se movia rápido demais, girava de forma errática e simplesmente quebrou todas as regras conhecidas da física de cometas. Depois veio o 2I Borisov, confirmando que não foi coincidência. Estávamos sendo visitados por objetos vindos de fora do nosso sistema. E quando tudo parecia se acalmar, um novo intruso apareceu nos telescópios, o Atlas. No início, parecia só mais um viajante gelado, uma rocha perdida entre as estrelas. Mas, à medida que os registros se acumulavam, os detalhes começaram a destoar. A luminosidade não seguia um padrão constante. A rota parecia sofrer pequenas oscilações inexplicáveis. E, o mais perturbador, havia pontos menores se movendo junto a ele, como se orbitassem algo invisível. O que começou como uma simples observação científica, logo se transformou em um enigma que desafiava as estatísticas do acaso. Porque o Atlas não parecia estar apenas passando, ele parecia estar chegando com companhia. Quando o Atlas foi detectado pela primeira vez, os astrônomos acreditavam estar diante de mais um cometa comum. Sua estrutura, embora discreta, apresentava uma leve cauda, um sinal clássico de sublimação de gelo ao se aproximar do Sol. Mas logo algo começou a destoar. As medições de brilho não seguiam um comportamento típico de um cometa. O Atlas parecia oscilar em luminosidade, como se refletisse a luz de maneira irregular. Um padrão difícil de explicar com simples poeira e gelo. E então vieram os registros curiosos. Em algumas observações independentes, surgiram pontos luminosos adicionais, visíveis nas proximidades do corpo principal. Não eram falhas instrumentais nem ruídos de sensores. Os pontos apareciam em posições coerentes, mantendo distância e velocidade semelhantes à do Atlas. A princípio, muitos pensaram em coincidência. Mas à medida que os relatos se repetiam, uma nova hipótese começou a circular. E se esses pontos fossem fragmentos desprendidos do próprio corpo principal? Essa explicação é plausível. O calor extremo e as forças gravitacionais podem, de fato, fraturar o núcleo de um cometa, liberando pedaços que continuam a seguir a mesma trajetória. Porém, há um detalhe que intriga até os mais céticos. Em algumas análises, os supostos fragmentos pareciam se alinhar com precisão, quase como se obedecessem a um padrão. E é justamente essa sutileza entre o que pode ser explicado pela física e o que parece ultrapassar o acaso que transforma o Atlas em algo mais do que um simples visitante. Ele se torna um enigma em movimento, cruzando o sistema solar diante dos nossos olhos. Diante das observações do Atlas, 2 linhas de raciocínio começaram a ganhar força. De um lado, a explicação científica, plausível, que segue as leis conhecidas da natureza. Do outro, uma hipótese ousada, ainda sem provas, mas impossível de ignorar. Segundo os astrônomos, o Atlas pode estar passando por um processo de fragmentação natural. À medida que ele se aproxima do Sol, a radiação aquece sua superfície, fazendo com que gases presos em seu interior se expandam e, eventualmente, rompam um núcleo. Isso gera pedaços menores
que continuam a se mover em trajetórias semelhantes, como estilhaços de um mesmo corpo. Esse fenômeno já foi registrado diversas vezes. O cometa Shoemaker-Levy 9, por exemplo, se despedaçou antes de colidir com Júpiter em 1994. O mesmo pode estar acontecendo com o Atlas, um corpo frágil, vindo de outra estrela, resistindo como pode à força gravitacional do Sol. Essa hipótese é sólida, elegante e científica. Mas há algo que ela ainda não explica completamente. Mesmo em casos de fragmentação, os pedaços raramente se distribuem de forma tão estável. Normalmente, seguem trajetórias caóticas, dispersas e irregulares. Com o Atlas, entretanto, algumas imagens sugerem algo mais curioso. Os objetos parecem manter distância constante entre si, e o alinhamento persiste por dias. Coincidência ou há algum padrão escondido nessa dança silenciosa? É aqui que as discussões se tornam mais acaloradas. Alguns observadores independentes, entre eles astrônomos amadores e analistas de imagem, afirmam que os supostos fragmentos exibem movimentos coordenados, como se obedecessem a um eixo comum. Essa organização despertou um tipo diferente de questionamento. E se o Atlas não for apenas um visitante natural, mas parte de algo maior? Alguns sugerem que poderíamos estar diante de restos de uma estrutura artificial interestelar, um tipo de tecnologia abandonada, vagando pelo espaço há milhares, talvez milhões de anos. Outros vão além. Especulam que esses 9 corpos menores poderiam ser sondas autônomas, liberadas por uma civilização avançada, movendo-se em formação enquanto coletam dados. Nenhuma dessas ideias tem comprovação científica, mas todas surgem de um mesmo ponto: o comportamento anômalo das observações. E o mais intrigante é que hipóteses parecidas já foram levantadas antes, como no caso do Oumuamua, quando um estudo do astrofísico Avi Loeb de Harvard propôs que aquele objeto poderia ser um artefato interestelar artificial. Na época, a comunidade científica reagiu com ceticismo, mas o debate deixou uma porta aberta. E se de fato não estivermos sozinhos e apenas não tenhamos reconhecido sinais? Independentemente da origem do Atlas, o que temos hoje é um mistério observável, mensurável e real. Pontos de luz se movendo juntos, cruzando o espaço em perfeita sincronia. Talvez fragmentos, talvez algo mais. E enquanto a ciência tenta encontrar uma explicação definitiva, uma pergunta continua pairando sobre todas as outras. E se o que estamos vendo agora for a primeira evidência de que o universo está nos observando também? O Atlas segue sua trajetória, lentamente se afastando do Sol. E junto dele, os supostos 9 acompanhantes continuam a viajar em silêncio. Ninguém sabe ao certo o que são, de onde vieram ou o que representam. Mas a verdade é que, talvez, não estejamos preparados para todas as respostas. O universo raramente revela seus segredos de forma direta. Ele testa a nossa curiosidade, desafia a nossa razão e nos lembra constantemente de que ainda compreendemos apenas uma fração daquilo que existe lá fora. Talvez o Atlas seja apenas um cometa se desfazendo, ou talvez seja o vestígio de algo muito mais antigo, uma tecnologia perdida, cruzando o espaço desde antes da nossa própria história. O fato é que entre as certezas da ciência e as sombras do mistério, há um espaço imenso onde o desconhecido habita. E é justamente nesse espaço que nasce o fascínio. A vontade de continuar olhando para o céu e se perguntar: o que mais pode estar nos observando agora enquanto olhamos para as estrelas? Se você também sente essa curiosidade pelo universo e quer acompanhar as próximas descobertas, curta o vídeo, inscreva-se no canal e ative o sininho. Nos próximos episódios, continuaremos explorando os mistérios que a ciência ainda não conseguiu decifrar, porque no fim das contas é isso que nos move: a busca por entender o desconhecido.